Finalmente saiu o edital do Concurso Nacional Unificado com mais de 6.000 vagas. Eu posso dizer que pegou a gente de surpresa. Depois de passar algumas horas aqui tentando decifrar esse edital que veio um pouco confuso, eu vim trazer para vocês tudo que eu consegui aqui entender de como é que vai ser essa prova. A primeira etapa do concurso, que são as inscrições, começarão dia 19 e veio com um valor de taxa de inscrição bem acessível, R$ 90 para ensino superior e 60 para nível médio. E além do mais, trouxe hipóteses de isenção bem interessante, inclusive com duas previsões um pouco inéditas. Eu nunca pessoalmente vi prova de concurso com isenção para quem fez pelo ProUni ou para quem foi fiéis. Por exemplo, eu fui bolsista ProUni e tenho a oportunidade de conseguir a isenção desse concurso. Então, para mim, o custo seria zero. Eu vou fazer a prova em casa, porque as provas serão em 220 cidades. Então, assim, é um concurso realmente acessível, que era a proposta do governo poder democratizar o concurso. Então, isso já de início está sendo cumprido. Sobre a data da prova, a prova foi marcada para dia 5 de maio, a gente tem aí mais ou menos 4 meses até a prova. E serão feitas em um único dia para todo mundo. Então, realmente vai ser um estilo Enem. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o tempo de prova. Nós teremos uma prova de manhã e outra tarde, e o tempo de prova foi muito pequeno. De manhã, nós temos 2 horas e meia para fazer 20 questões, mais a prova discursiva. Para quem for ensino médio, vai ser uma redação. Então, eu acho pouco tempo, assim, 20 questões para a gente fazer ali em 1 hora, dá mais ou menos 3 minutos. Mais 1 hora dedicado à discursiva, se ela não for tão complexa, né? Então, assim, você vai ter que manejar um pouquinho para deixar 1 hora para as 20 questões, que são questões gerais, e 1 hora para redação e 30 minutos para passar o gabarito, para, enfim, ter esse tempo aí de organização. Então, eu acredito que vai ser mais ou menos nisso. Eu acho que o tempo é sim um desafio. Não sei como será as questões. Assim, é o primeiro concurso nesse perfil. Então, a gente não sabe se questões serão estilo Enem, que são textos grandes, que exigem, além de conteúdo, exigem muito mais, na verdade, interpretação. Uma questão feita a FGV Elabora, que são questões realmente com textos longos, que a gente tem que fazer um grande raciocínio, ou se serão questões diretas, objetivas, literalmente, assim, serão questões que perguntam o conceito de algo, enfim, um conceito de alguma coisa. Então a gente não sabe muito bem o que esperar, até porque a banca não foi CESP, como muita gente esperava que fosse, foi SESC Gran Rino. Então, assim, a gente tá aí num novo mundo, na verdade. E mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando a gente vai analisar o conteúdo programático. Uma coisa que a gente precisa se lembrar é que a própria ministra falou que eles não querem decorebas, eles querem uma prova que realmente seja um raciocínio. Então a gente não sabe muito bem se esse tempo de prova vai ser suficiente ou se ele vai ser um tempo de prova que vai ser um desafio. Então, assim, essas pequenas surpresas que estamos tendo com esse detalhe, com esse concurso, foge um pouco dos padrões de concurso que a gente está acostumado, são os grandes desafios que a gente tem a enfrentar. Então, isso meio que iguala todo mundo também, porque tem pessoas que estão se preparando há tanto tempo para concurso, já estão acostumadas, mas quando chega o CNU, se depara com algo coisa diferente. Então, isso acaba igualando um pouco o público de concurseiros com os públicos cidadãos comuns e vão tentar essa prova. Eu acho que o governo também quis isso, né? Quis que não fosse realmente um concurso específico para quem já estava esperando, mas fosse uma forma de acesso a empregos, mas no caso aí nos órgãos públicos, para a população no geral. Então, assim, a gente tem esse caráter realmente na prova em vários momentos. Quando a gente observa cotas específicas, por exemplo, a população indígena. Então, é realmente um perfil de concurso bem diferente do que a gente estava acostumado. Mas, voltando para o dia da prova, a gente vai ter de manhã, como eu já disse, 2 horas e meia para fazer 20 questões mais a discursiva. E à tarde a gente vai ter 3 horas e meia para fazer 50 questões do bloco específico. A gente vai ter aí 5 eixos para lidar, ou seja, não temos ainda especificamente quantas questões por cada eixo, mas serão 50 questões distribuídas por 5 conteúdos diferentes para também lidar em pouco tempo de prova. Eu acho pouco tempo. A gente está acostumado ali, no mínimo 4 horas de prova sempre. Dessa vez será um tempo bastante reduzido.
Coisa que eu achei interessante, que foi pontuado no edital, é a questão de que serão aceitos documentos digitais, como título, CNH digital, enfim, tem algumas previsões aqui bem interessantes. Por quê? Normalmente nos concursos há sempre essa dúvida e normalmente não é aceito. Você tem que levar um documento físico. E tem muitos concursos que até CNH não aceita. Então, assim, acho que vai ser a primeira vez que eu vou lidar com um concurso que possibilita você levar uma documentação de identificação digital. Então, já mostra uma certa inovação aí no mundo dos concursos também. E que é uma coisa que natural, né? No futuro, a gente vai ter sempre os documentos digitais, que facilita, evita um certo prejuízo para os candidatos que, porventura, no trajeto até a prova, perdeu o documento ou até mesmo esqueceu pelo nervosismo. Então, isso vai ser muito bom, porque com o celular, que praticamente boa parte da população tem acesso ao celular, vai ter acesso a um documento digital. Até mesmo é até possível pensar na hora ali você acessar um documento digital, mesmo que não esteja sendo o seu celular, então, pro celular de outra pessoa. Então, é muito bom isso. Eu acho que deveria ser adotado por todos os concursos daqui para frente, aceitar os documentos digitais. Só não sei como é que será a dinâmica, porque normalmente também, durante a prova, às vezes, a depender da banca, a gente apresenta o documento oficial para assinar alguma coisa, e durante a prova não pode ter acesso ao computador. Então, eu recomendo ainda você levar um documento físico, não se garanta nisso, mas assim, essa abertura é muito legal. Outro ponto que está expresso no edital é que não vai poder levar o caderno de prova. Não achei isso tão bacana. Junta ali com a questão de que o tempo de manhã, principalmente, será 2 horas e meia apenas de prova. E ainda vem isso dizendo que não vai poder levar o caderno. Todo mundo que um dia já fez prova de vestibular, de concurso, enfim, de alguma seleção, sabe que quando a gente sai da prova, a gente quer perguntar para alguém: tu marcou o que aqui? Quer debater, quer ir pesquisar se aquilo que você ficou em dúvida estava certo ou não. Então, vai gerar uma certa apreensão de não poder, pelo menos, discutir a prova depois que sair de lá. Não achei isso bacana, porque quase sempre, na boa parte dos concursos, a gente leva o caderno de provas, a gente pode depois estudar por ele. Enfim, não achei isso tão interessante. É uma medida de segurança, mas assim, um concurso desse porte vai ter assim uma equipe gigantesca. Se eu não me engano, era 350 mil pessoas que vão trabalhar nesse concurso, no mínimo. Então, assim, toda uma logística realmente espetacular para poder comportar a quantidade de inscritos, que a expectativa é que seja de 3 milhões de inscritos. Não poder levar caderno de prova por questão de segurança, só pode sair no final, só pode levar caderno de prova 15 minutos antes de acabar, então, para que isso? Mas enfim, não vai poder. Vamos ter que aguardar o caderno. Eu espero que pelo menos seja entregue aquela folhinha de gabarito para que a gente possa corrigir em casa, né? Porque senão vai ter que esperar lançar a folha de resposta. Aí já complica. Não achei que ele tá falando sobre isso, sobre a folhinha de resposta, mas eu creio que darão uma folhinha para a gente anotar o gabarito e poder conferir em casa. O cálculo da nota. Gente, eu tava com um certo receiozinho de vir uma brincadeirinha nova nesse concurso. Por quê? Toda vez que a gente ouvia entrevistas da ministra e tudo mais sobre esse concurso, sempre era pontuado o quê? A gente se inspira muito no INEP, a gente se inspira muito no Enem. O Enem deu certo e a gente quer trazer esse formato para o mundo dos concursos. Tanto é que esse concurso vai ter uma validade a princípio de 12 meses apenas, e tudo nesse sentido de que será um concurso periódico. Assim, eles querem ver como é que vai ser para no futuro fixar ou não esse Enem dos concursos. Então, uma coisa que eles trouxeram de experiência do INEP, eu acredito que seja essa nota aqui. É um cálculo um pouco confuso e um pouco complexo. Quando eu vi na primeira vez, que assim que eu abri o edital, fui procurar ver, eu não entendi. Depois que eu cheguei lá no final, que eu fui vendo os eixos, foi que eu consegui compreender como é que vai ser muito semelhante realmente ao vestibular, né? Quando a gente tá fazendo ali vestibular no Enem, por exemplo, vamos simular aqui direito. Mas de direito, se você também foi, você se lembra que redação tinha peso 3, humanas tinha peso 3, aí matemática, que normalmente é o fraco para a galera que vai fazer direito, era peso 1, era peso 2, a depender da faculdade. Então, vai ser essa lógica trazida para cá. Então, a gente tem 5 eixos por cada bloco. A prova terão 5 matérias, vamos dizer assim, são 5 eixos de assuntos que serão cobrados. E a depender do seu cargo, vai ter
eixos que são mais importantes. Então, por exemplo, o eixo 2 é políticas públicas. Se esse eixo for muito importante para o seu cargo que você vai trabalhar, ele vai ter um peso 3, um peso 2. E isso, com o número de acertos, é multiplicado para gerar a nota final. Então, assim, a nota ela é distribuída por conhecimentos gerais, por conhecimentos específicos, que tem uma importância bem grande que você pode observar. Ela vai computar 50% ali da prova, né? E a gente tem a discursiva e títulos. Títulos não é para todo mundo, mas eu estou usando dentro aqui. A gente tem uma prova que vai cobrar um pouco de tudo. Assim, realmente me lembrou muito, muito o vestibular. Então a gente realmente vai estar passando. O sentimento é esse, de a gente estar no Enem dos concursos. O cálculo não consegui entender completamente, mas tenho uma breve noção. Eu gostaria muito que tivesse um vídeo oficial, talvez surja, explicando passo a passo desse cálculo. Até mesmo para simular, a gente sabe que quando a gente faz algum concurso, a gente vai lá naquele site, né, que tem simulação de ranking, coloca a nossa nota da prova, né, quantos pontos a gente fez, e o site consegue simular mais ou menos a previsão de nota de corte, simular a classificação. Eu acho que para o CNU vai ser bem complexo aí para conseguir simular esse cálculo, até porque a gente não sabe quais questões serão de cada eixo. Diz que serão 50 questões de conhecimentos específicos. Beleza, mas são 5 eixos. Cada eixo vai ter 10 questões. A gente não sabe como é que vai ser essa distribuição. É que no Enem, a gente também não sabe quantas questões vai vir cobrando história. E até porque no Enem tem uma questão de multidisciplinar, né? Aqui não fala muito sobre isso, mas tem esse caráter também. Por quê? Vocês vão ver daqui a pouco, quando eu mostrar a questão do conteúdo programático, que o conteúdo programático ele não é, por exemplo, quando a gente está acostumado. Questões de informática. Questões de português. Questões de direito constitucional. Até porque o conteúdo não veio assim. Vocês vão ver, veio uma coisa totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mas enfim, esse cálculo da nota geral, que vai ser a nota ponderada, será uma coisa assim bem diferente do que eu estou acostumada. Eu acho que vocês também. E esse cálculo tá um pouco confuso. Seria interessante que o pessoal da organização disponibilizasse realmente um vídeo do passo a passo para a gente conseguir ter uma noção do que esperar. Principalmente quando a gente sair da prova e querer simular quantos pontos que a gente fez, né, para ter uma noção de nota de corte. Temos um cronograma bem celery, né? É uma coisa que estava sendo previsto esse concurso para dezembro, foi postergado para janeiro, e as provas já serão em maio, e a posse já será em agosto. Então a ideia do governo é ser super célere de já contratar as pessoas. Então a gente tem um trâmite logístico do concurso bem rápido. Isso é bem interessante, né? Porque muitos concursos que a gente faz, a maioria deles, temos uma certa morosidade assim no trâmite do concurso, que a gente tem a prova, sabe a data da prova, sabe a data mais ou menos do resultado, mas não tem assim uma coisa certa de nomeação. Até porque a data da nomeação é discricionário da administração pública, né? Então, assim, durante o prazo de validade, ela tem que chamar os que estão dentro das vagas imediatas, mas o momento exato é algo um pouco discricionário. Então, assim, tem gente que demora, a homologação demora um ano, e aí para nomear demora mais outro ano. E às vezes você passar em outros concursos e aquele lá morreu. Mas nesse não. Nesse, a previsão é em agosto. Se você foi aprovado dentro das vagas, já vai estar assinando o termo de posse. Então, nesse ponto, realmente é muito legal. É muito bom ter essa expectativa tão alta poxa, eu passei, já vou assumir. É realmente algo muito interessante nesse ponto. A escolha do bloco e do cargo. Isso daqui é uma coisa que a gente tem que encarar agora, nesse momento de análise do edital até as inscrições, porque no momento da inscrição a gente precisa indicar para qual bloco, são 8 blocos, qual deles você vai querer concorrer e para quais cargos. Então tem uma ordem de preferência que a gente tem que indicar. Então, essa também é uma das inovações do concurso unificado, que é justamente você poder ter mais chances, né? O governo quer que você
tem a chance de entrar para o quadro de pessoal dele. Isso é bem interessante, porque antes a gente só concorria para um cargo e se não passasse, tchau, né? E agora a gente vai poder ter a chance de tentar várias vagas ao mesmo tempo. Isso também não é uma coisa tão simples, não tá me parecendo ser tão simples. Essa escolha tem que ser bastante cautelosa, por mais que eles falem que a gente vai poder ficar na lista de espera para, se não passar na vaga imediata, pode ficar na lista de espera, pode ser chamado para, de acordo com a preferência, não é tão claro. Eu acredito que teremos problemas no futuro, sim. Até mesmo especialização gera margens para interpretações, para dúvidas. A gente tem aí uma escolha inicial para a gente indicar qual é o bloco, ou seja, são 8 blocos. Qual bloco você quer concorrer? Beleza. Dentro do bloco tem vários cargos. Qual desses cargos você quer? Ah, eu quero esse cargo aqui no Ministério do Desenvolvimento. Esse é o meu cargo que eu realmente quero, primeiro lugar. Bom, minha nota não deu para esse cargo, então eu vou para o segundo cargo se eu passar. Terceiro, e assim vai. É muito na lógica do vestibular mesmo, gente. É tipo assim, ah, eu quero passar na federal da minha cidade. Bom, minha nota de corte não dá, então eu quero passar na faculdade do interior ou do outro estado. E assim vai, só que é uma lógica por cargos públicos. Então, é nesse sentido, eles falam que a gente vai ter essa ordem de preferência, que é a nossa escolha. Temos a lista de espera que a gente pode ficar. Então, assim, tá bem explicadinho aqui. Eu pedi pro chat explicar pra gente. Então, é só dar uma olhadinha. Eu vou até trocar aqui, ó, pra você conseguir ler o resto. E é isso. Eu acho que as entrevistas também explicam bastante. Mas é basicamente isso. Você tem que fazer a escolha. E como você vai fazer essa escolha? Como é que eu sugiro para você fazer essa escolha? Primeira coisa, você vai olhar esse arquivo aqui, está disponível lá no portal do concurso, que são os blocos temáticos. Cada bloco destrincha quais são os órgãos e quais são os cargos e a especialidade, vagas, enfim. Então, se você tiver aquela especialidade, por exemplo, estatística aqui, você tem essa qualificação, você pode concorrer. Então você analisa o bloco que é mais afim com a sua área de formação, a quantidade de vagas. Escolhido o bloco que é mais interessante para você, com os cargos mais disponíveis, você vai lá no edital e procura o anexo 4 do seu bloco. O anexo 4, gente, ele traz quais são o conteúdo programático, né, do edital, o que vai ser cobrado na prova. Então, eu fiz aqui um introzinho, um quadro geral, para a gente ter uma noção de como é que será esses eixos temáticos por bloco. Você pode observar que cada bloco ele tem um conteúdo próprio. Alguns chegam a ser semelhantes em alguns pontos. Até trazer uma observação aqui que o 2, 3 e 4, eles têm políticas públicas como conteúdo edital, mas quando você vai olhar cada um, é diferente, não é a mesma coisa não, tá? O nome é esse, do eixo temático, políticas públicas, mas o conteúdo cobrado não é igual. Inclusive, se eu não me engano, é o bloco 2, ele tem uma cobrança de legislação muito ampla e muito específica. Então, assim, é um dos blocos que mais tem conteúdo. Enfim, no geral, não são todos. Uma coisa que eu observo quando eu vou analisar o conteúdo programático de cada bloco é que todos, no geral, são, assim, o tema em si. Será que são indicativos de que o concurso vai ser um pouco mais teórico, um pouco diferenciado? Eu realmente estou, assim, curiosíssima para saber como será pensada as questões deste concurso. Observem que todos os eixos temáticos, ou seja, todas as matérias que serão cobradas no edital, na parte específica, não é o que a gente está acostumado. A gente não tem aqui português, a gente não tem aqui informática, raciocínio lógico, que era o que imaginavam que ia acontecer, e não veio isso. A gente não tem direito constitucional, direito administrativo, direito civil, que são as matérias normalmente cobradas em concurso públicos. Então, assim, a gente tem realmente um concurso novo, um concurso realmente que, para você se preparar para ele, você vai ter que meio que começar do zero. Não vai ser exatamente do zero, eu vou mostrar por quê, mas é assim, muita coisa não é
o padrão do que a gente está acostumado. Realmente veio com conteúdos diferenciados, conteúdos relativamente novos em cobrança de concurso, o que deixa um pouco a desejar para a gente que já está nesse mundo dos concursos, gostaria que fosse o padrão, mas ao mesmo tempo muda um pouco o jogo e até pode facilitar, a depender de como vem na prova. Pode ser uma coisa que seja positiva. A gente vai ter que pagar para ver. Então, sobre como é que vai ser essa prova, eu vou tomar como base aqui o bloco 7, tá? Esse é o edital do bloco 7, o anexo 4. Todos os editais no anexo 4 têm um conteúdo programático, vá lá e confira. Agora eu vou tomar como base aqui o do 7, que foi o que eu mais achei interessante pelas possibilidades. Principalmente para mim, que sou formada em Direito, que não vê uma base ampla para quem é da área jurídica. Eu achei o bloco 7 mais interessante nesse ponto, porque tem muitos cargos com muitas vagas, possibilitando para qualquer área de formação. Eu acho que o bloco 7 vai ser um dos mais disputados, por conta disso também. E também o conteúdo programático dele é o que eu mais reconheci dos editais que eu já acompanhei durante essa minha trajetória. Então vamos lá. A gente tem aqui a parte geral. Essa parte geral, gente, ela é para todo mundo, tá? Todo mundo vai encarar isso aqui. Todos os 8 blocos. A parte de conhecimentos gerais, que é a parte da manhã, será igual para todo mundo. E nós temos aqui até que alguns pontos já caíram em prova, sim. Essa parte de ética aí já vimos em concursos anteriores. Administração Pública Federal, né, finanças públicas. Então, alguns trechos aí a gente reconhece. Agora ali, políticas públicas, desafios do Estado de Direito, democracia e cidadania. Algo bem teórico, né? Não é algo tão habitual, mas que veio nesse concurso. Interessante. E a gente tem aqui também uma coisa bem interessante, que é diversidade e inclusão na sociedade. Então a gente tem uma prova realmente estilo Enem aí, porque ele é voltado para as questões sociais. E eu acho que essa prova vai ter uma pegadinha nesse sentido. É uma prova que não é aquela coisa decoreba mesmo, não. Eu acho que ela tá preocupada em ver os valores, talvez, do candidato. E quando a gente vai parar para analisar conhecimentos específicos, aqui, eixo temático 1. Nessa do bloco 7, a gente tem aqui, ó, gestão governamental e governança pública. Quando você olha os tópicos desse eixo temático 1, sabe o que lembra? Lembra administração geral e arquivologia. Então a gente pode pegar as questões sobre esse assunto para conseguir treinar. Então não é uma coisa tão distante. E como é uma coisa tão genérica assim, tô dizendo genérica, mas calma, calma, não venha me crucificar. Eu digo genérica porque aparentemente parece ser uma coisa genérica. Talvez a prova não venha, talvez, aqui é uma suposição da minha cabeça, e talvez a prova ela não venha com uma coisa tão específica, sabe? A gente às vezes vê na prova de concurso qual é a teoria tal, que às vezes é um cara que inventou aquela teoria, colocou em um livro, a banca vai lá e pega. E às vezes a prova pode vir cobrando uma questão lógica, uma questão de conhecimento geral, embora seja um assunto específico, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, as questões do Enem, muitas questões podem ser resolvidas ainda que você não saiba especificamente aquilo, por uma questão interpretativa. Então, eu tenho esperança que esse concurso seja nessa proporção, mas é meras suposições na minha cabeça. Aí, quando a gente olha o eixo temático 2, lembra bastante o conteúdo de administração pública. Até porque tem aqui, ó, governo eletrônico, accountability, controle social, enfim, tudo isso tá ali dentro do assunto de administração pública. Então, eu acho que não foi tão inovador. Parece no primeiro momento, mas aí quando você vai olhar com carinho, você vê, peraí, tem solução. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Talvez eu consiga aproveitar os meus estudos de alguma forma nessa prova. Talvez eu não chegue lá tão cega. Talvez eu consiga só com um grau de miopia, entende? Então, assim, vamos olhando com calma que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Quando a gente vê o eixo temático 3, políticas públicas e noção de estatística. Realmente aqui, estatística, para mim, que sou do direito, já quebra um pouco as minhas pernas. Já fica aí. Mas assim, talvez não seja tão complicado, porque assim, ele não cobra
é assim, pode ser noções, né? Parece, porque é um único tópico, o Inter 9. Então, talvez seja uma coisa mais de conceitos estatísticos que dê pra gente aí conseguir destrinchar, sabe? Eu vou buscar nisso, eu vou buscar ter um pouco de noção, não vou aqui direcionar para esse concurso. Quero fazer, porque eu não vou ter custo para fazer essa prova, não custa nada ir lá tentar. Até para ter uma experiência para contar aqui com vocês, enfim. Mas foge muito do que eu estou acostumada e terão concursos muito importantes esse ano, inclusive do TSE. Então, assim, para quem é do direito, tem concursos mais interessantes. Talvez não seja legal jogar tudo pro alto para focar no CNU. Até porque as remunerações nem são tão boas assim comparada com outros concursos, né? Para quem é área do direito sabe que para concursos de analista, de áreas de carreiras jurídicas, as remunerações são bem melhores. Mas enfim, não custa você parar para analisar esse edital, não. Tá? Até porque quando a gente vai aqui baixando, ó, eixo temático 4, aí a gente tem o quê? AFO e direito financeiro. Para quem já estudou direito financeiro, reconhece isso aqui. Né? Eu estudo para procuradorias, eu reconheci na hora. Quando eu vi que Receita Pública, conceito de classificações, estágios, resto a pagar, aí eu já lembrei. Lei 4.320, LRF. Inclusive, gente, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei muito importante, sempre cobrada em concursos. Eu tenho um resuminho dessa bendita lei, que ele não é tão fácil no começo, mas que depois que eu aprendi, eu matei o material matando ela. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui abaixo, ficou muito bacana. Você tem a lei toda esquematizada com aquilo que a gente precisa para concursos, numa metodologia de perguntas e respostas. E voltando aqui para o conteúdo, a gente reconhece que tem a AFO e direito financeiro nesse eixo temático 4. Então, são assuntos que a gente já conhece. Licitação, dali do ponto 10 ao 11, cobrando licitação. Provavelmente vai ser usado o que como base? A Lei 14.183. Então, assim, não é algo tão longe da nossa realidade como de concurseiro. O eixo temático 5, ele tem um conteúdo um pouco diferenciado, mas quando você for analisar os pesos por cargos, tem alguns que o peso é só um. Então, assim, é onde está um pouquinho extenso, com conteúdo novo, um conteúdo que veio todo teórico, né? Pelo menos esse do bloco 7, quase todo é tópicos teóricos, não veio especificando leis, embora o conteúdo seja baseado em leis, sim. A gente tem aqui um conhecimento geral que cobra coisas, bastante coisas diversificadas. Não sei como é que isso vai ser nas questões, porque são poucas questões para a quantidade de assunto proposto. Algumas pessoas falam da métrica 80-20, né? Que na prova vem 20% de 80% do conteúdo do edital. Não é tão assim, não, mas assim, de fato, não tem como eles cobrar 100% do que está aqui nesse conteúdo programático, mas possa ser que as questões de prova, porque são 5 alternativas, do A a E. Então, possa ser que as alternativas, cada letrinha vinha cobrando uma coisinha. Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser. Não dá para ir para uma prova negligenciando nada. Então, é tentar otimizar ao máximo aqui os estudos, tem um tempinho até a prova. Se você estava esperando algum dos órgãos previstos para esse concurso, a galera que estava ali esperando na FT e veio incluso no CNU, que estava esperando o INCRA, que estava esperando, enfim, a FUNAI. Então, se você estava na expectativa desses concursos e que vieram todos nesse bolo, você vai ter que realmente parar para se dedicar para conseguir se dar bem nessa prova, que vai ser uma prova que vai ser novo para todo mundo. Ninguém nunca fez uma prova como essa. Então, nessa parte, já tá nivelando todos os candidatos. E se você é da área do direito, por exemplo, se você é de outras áreas de concurso, e esse edital tá muito diferente para você, você nunca nem viu, talvez não seja interessante. Se você conseguir a isenção, ou se R$ 90 não for fazer diferença para você, faz a prova por desencargo de consciência, sabe? Vai lá, experimenta, porque a ideia do governo é que esse concurso seja um concurso regular, como o Enem, que é
todo ano. Tem-se uma pretensão, não é algo acertado, mas é uma pretensão do governo de estabelecer esse concurso regular. O concurso vai ter validade de 12 meses, então, assim, possa ser que venha outro daqui a um tempo. Então, vamos fazer, vamos experimentar, ver como é que vai ser a logística. E a experiência de prova, eu acho que vale a pena sim tentar. Porque a gente sabe que tem que ter foco para concurso. Concurso não é e se vai lá e acontece, a gente sabe que não é assim. Mas eu tô falando especificamente do CNU. Eu vou tentar. Se não tiver outra prova, eu acho que não vai ter. Não vou inventar. Eu acho que nenhuma banca vai querer encarar, colocar uma prova no mesmo dia do que esse concurso, né? Até incoerente. Acho que nem tem possibilidade. Então, vou querer sim. Vou ver se consigo conciliar o conteúdo para aproveitar alguma coisa e não ir para a prova zerada. Vai ser uma experiência bacana, é algo muito inovador, são muitas vagas e a gente já tem algumas coisas meio nebulosas, mas eu acredito que daqui para a prova vão ser esclarecidas pelo governo, pela gestão do concurso, pela banca, né? Então é isso. O que é que vocês acharam? Deixa aqui um comentário do que é que você tem de expectativa para esse concurso. Vamos estudar, porque se não for o CNU, serão outros. Eu estarei aqui compartilhando a minha trajetória e dando dicas sobre o mundo dos concursos. Até logo!